vou começar a fazer o rascunho. Como eu estava falando, o rascunho é uma etapa que você faz bem clarinho, tá? Porque se você precisar apagar com a borracha, se você errar eventualmente, isso não vai marcar o seu papel, certo? Então, além de desenhar clarinho, você vai desenhar também sem colocar pressão no papel. E a gente vai começar desenhando uma elipse. Essa elipse, ela é bem orgânica, assim, ela não precisa ser totalmente simétrica. A gente quer sempre desenhar as coisas na natureza, né, com muita simetria, mas a verdade é que, embora haja um grau de simetria na natureza de uma maneira geral, mas essa simetria ela também é bastante orgânica, o que significa que ela tem leves assimetrias. E não tá dando para ver, eu tô fazendo esse círculo externo bem clarinho, certo? Mas ele também é uma elipse, um oval. E eu tô marcando, eu uso esse círculo externo para marcar a distância, o tamanho, né? A altura das pétalas da flor que eu tô desenhando, que no caso é o girassol. O próximo passo, depois de você organizar essa primeira elipse, que é o miolo ali, onde vão ficar os pólens, né? E a elipse exterior, que é a altura das pétalas, é desenhar as pétalas em si. E daí é importante que você observe o formato das pétalas. Eu vou colocar novamente aqui a referência do girassol para a gente poder dar uma olhada. Note que o formato das pétalas do girassol é como se fosse o formato de uma gota. Porém, mais ou menos ali no meio para baixo, ele fica um pouco mais largo, tá? Fazer essa observação precisa do formato das folhas é muito importante. Por exemplo, a partir de agora, aí desse lado direito que eu estou desenhando, você nota que eu vou começar a dobrar, né, o formato dessas pétalas, diminuir também o formato de algumas pétalas, porque se a gente olhar na referência, a gente vai ver que do meio para baixo, e começando pelo lado direito, as pétalas elas começam a dobrar a pontinha. E isso vai reforçar a sensação de direção e de perspectiva desse girassol. Note também que existem pétalas que estão na frente e pétalas que estão atrás, e que na base, ali mais perto do miolinho, as pétalas elas ficam, né, mais próximas da cor do miolo. Observar todos esses detalhes atentamente, né, para poder traduzir para o papel é muito importante. Então, eu estou diminuindo o tamanho das pétalas e note também que conforme eu vou desenhando as pétalas em localizações diferentes, eu vou girando o papel. Alguns professores mais acadêmicos não permitem o giro do papel, a inclinação do papel, tá? Isso é conversa para outro vídeo, outro tutorial, mas como professora, a minha postura é de que não tem problema você inclinar levemente o papel na hora de desenhar. Você nota que o meu papel tá um pouco inclinado, tá? E nesse caso específico das flores, para garantir que as pétalas não vão ficar com formatos esquisitos ou meio tronchos ou desarrumados, eu vou fazendo sim o giro do papel conforme necessário, tá? Observe também que a elipse primeira que a gente desenhou, assim, a elipse que marca o tamanho das pétalas, ela é muito importante não apenas para marcar o tamanho das pétalas, mas para poder você saber os momentos em que as pétalas ficarão menores. Na nossa cabeça, tá? Quando a gente está desenhando, o nosso cérebro, ele vai meio que estar dizendo para a gente, não, desenha as pétalas todas do mesmo tamanho. É uma maneira da gente pensar, né, na simetria e não, vai desenhar tudo do mesmo tamanho. Acontece que se a gente desenhar tudo do mesmo tamanho, essa flor ela não vai ficar com essa leve inclinação que a gente viu na referência. E essa leve inclinação, ela também é responsável pela perspectiva. A essa altura que eu tô terminando, né, aí a parte das pétalas, os detalhes,
Eu queria comentar o grau de dificuldade de desenhar um girassol, tá? Porque, assim, existem flores mais fáceis para você começar, certo? Mas eu escolhi o girassol porque é uma flor que muitos desenhistas iniciantes têm interesse em aprender como que se desenha um girassol, certo? Então, a minha recomendação é que sim, assim, encare, desenhe o girassol, mas antes de desenhar o girassol, é interessante que você também já tenha desenhado algumas outras flores, certo? Porque daí tudo isso que eu estou te falando sobre inclinação, tamanho das pétalas, elipse, né, vai fazer mais sentido. Desenhar um girassol de maneira simétrica, ou seja, ele todo virado para frente, tá? Não é tão difícil assim. Mas na medida em que você dá uma inclinada nesse girassol e que você quer que ele tenha uma aparência orgânica, natural, certo? E espontânea, então esse desenho ele vai ganhando um certo grau de dificuldade. Em seguida aí você vê que por trás da flor eu puxei o talo, certo? E tô puxando aí também as folhas. Eu escolhi não colocar todas as folhas da referência, certo? Coloquei uma que estava ali abaixo da flor, né? Duas ali que estão abaixo, uma que está bem de frente, uma que está de lado, né? E tô colocando essas outras duas que estão elas não estão dobradas, mas elas estão num ângulo, né, que elas ficam num tamanho menor do que se elas estivessem de frente, certo? E essas duas pequenininhas aí em cima também. A gente nota que a folha do girassol, ela, na extremidade, ela é um pouco serrilhada, né? Então, é isso que eu tô fazendo agora, colocando um pouco desse serrilhado. E, no geral, tô terminando aí a composição, né, e o desenho dessa flor, pelo menos a etapa de rascunho. Esse é o momento em que você pode fazer correções, em que você pode apagar, certo? Esse é um momento muito importante quando você termina, antes de você começar o lápis, porque se tiver alguma coisa para você corrigir, o momento é agora, certo? Porque depois que você começar a colocar o lápis, né, e depois que começar a colorir, fica difícil de fazer modificações estruturais no desenho, certo? Então, o momento de você fazer correções, de você apagar, certo? É agora. Nesse momento, a gente está encerrando a etapa de rascunho, tá certo? Estou ajustando aqui no computador a minha referência. E agora, eu vou pegar o meu lápis de alta precisão da Tombow. É importante dizer que eu apontei, deixei a ponta bem feita, tá? Para poder fazer esse acabamento. E aí, por cima do meu rascunho, eu vou colocar a linha definitiva com o lápis grafite, né, em tom de cinza. Eu vou acelerar levemente, tá? Esse processo de acabamento da linha, mas vou fazer comentários sobre essa fase do processo criativo também. Pronto, acelerei um pouquinho. E agora vamos conversar sobre a fase de acabamento, tá? Esse acabamento eu tô fazendo com lápis grafite, mas você poderia, por exemplo, deixar simplesmente no rascunho, que aí a tendência das linhas seriam desaparecer, tá? E você poderia também, tem muita gente que gosta de usar a Unipin, né? Aquela caneta, na verdade, a caneta Fine Liner, né? A gente chama de Unipin porque é a marca mais conhecida. Mas aquela caneta de ponta fina, tá? Que é porosa, que é a prova d'água. É muito importante que ela seja a prova d'água, porque a gente vai botar a tinta por cima, certo? Então, tem muita gente que faria esse acabamento com o Unipin. O importante aqui, na fase de acabamento, independente de qual material você vai fazer, é você caprichar nas linhas. Esse é o momento que você prende um pouco a respiração para que as suas linhas saiam o mais caprichadas possíveis, certo? Para que o acabamento fique excelente,
certo? Então, assim, esse momento é um momento de caprichar, certo? De passar essas linhas, fazer a linha com a mais alta qualidade que você conseguir. E o que é uma linha com alta qualidade, né? É uma linha traçada com segurança, certo? Existem vários tipos de linhas, linhas descontinuadas, linhas tremidas. Não necessariamente uma linha tremida, por exemplo, é uma linha errada, tá? Às vezes você treme intencionalmente, mas nesse caso aqui, a segurança na hora de traçar essas linhas para que elas não fiquem cabeludas, olha como ela fica limpinha, certo? Isso vai ser importante para poder fazer a sua flor.